Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para abordarmos o tema proposto nesse canal, que são os textos escatológicos, aqueles que falam sobre os sinais derradeiros para a volta do Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos uma nova série e eu espero que você acompanhe toda a série, goste e participe com seus comentários. Hoje nós começaremos uma série intitulada Os Segredos Guardados e Escondidos no Livro de Apocalipse. Inscreva-se nesse canal, acione o sininho para que você seja notificado sempre que um novo estudo for colocado aqui. E, por favor, deixe o seu comentário que nos abençoa muito. Vamos então para o estudo número 1 dessa série. Os segredos escondidos e guardados no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é por si cheio de mistérios. E há uma razão para isso, gente. Na realidade, uma razão muito simples de se entender. João está recebendo uma revelação concernente à igreja e que aponta para o Império Romano. E escrever sobre o Império Romano e falar do Império Romano em um tempo em que este império está olhando a igreja com os olhos de um grupo de rebeldes, seria algo muito difícil de se dizer abertamente. Então ele fala de maneira velada. E ele usa uma terminologia que nós podemos definir como hebraísmo ou como a linguagem socio-religiosa hebreia. Ou seja, ele usa uma linguagem em que apenas o povo hebreu que está acostumado com aquela cultura poderia entender. Então o livro em si já é cheio de mistérios e palavras misteriosas, podemos dizer assim. Contudo, a intenção do Senhor, em primeiro plano, era proteger essa mensagem, que ela chegasse ao seu destino. E chegou ao destino, está nas nossas mãos. Mas a segunda proposta é que ela fosse oculta aos olhos daqueles menos interessados, daqueles que não amam o Senhor e não amam a sua palavra. Então, eu sou uma pessoa já curiosa, naturalmente curiosa, concernente aos textos bíblicos. E me apego muito e gosto muito dos detalhes, daquelas palavras que parecem estar colocadas ali estrategicamente, parece que foram postas ali para desencadear todo um processo, para abrir uma porta, para fazer uma máquina funcionar. Eu gosto muito dessas palavras que estão ali, parece que para um motivo, para um propósito de nos trazer o entendimento da mensagem. E hoje, no nosso primeiro encontro, o tema é Ele vem sobre as nuvens. Nós estaremos agora lendo Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 7. Antes eu preciso dizer a você do que estaremos lendo, ou sobre o que estaremos lendo. Estaremos lendo a esperança de João. Ele ainda não teve a visão, ele ainda não viu o Senhor em toda a sua glória e poder. Mas quando isso acontecer, ele vai cair como um morto, ele, cheio de temor da sua visão, ele cai como um morto, é o que diz a revelação de João no capítulo 1. Ao cair como morto, o Senhor o levanta e diz, olha, escreve tudo que você vir. Tudo que você vir aqui, você vai escrever e enviar à igreja. João obedece, obviamente, à ordem do Supremo Senhor, e ele, como um bom servo, escreve aquilo que vê. E inicia o seu livro fazendo uma introdução a essa revelação. Na sua introdução, ele apresenta a esperança cristã. E é sobre isso que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1, no verso de número 7. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O livro de Apocalipse não é um livro para nos dar medo, para nos trazer pavor,
João teve esse medo e teve esse pavor diante da visão que ele estava recebendo, e ele é advertido a se colocar de pé e escrever, porque ao entendermos todo o livro, nós vamos compreender que ele não vem com o propósito de dar medo na gente, mas ele vem com o propósito de nos dar esperança. É sobre isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo que deveríamos nos confortar mutuamente com estas palavras, com as palavras concernentes à volta do Filho de Deus, à volta de Jesus Cristo, o Messias. Então João começa a sua introdução falando dessa esperança, porque ele já havia recebido grande parte, talvez toda a revelação do Apocalipse, e ele está agora escrevendo todo esse contexto, apresentando tudo isso em forma de uma carta às igrejas. E ele introduz falando dessa esperança. É esse o arcabouço da introdução do livro de Apocalipse. E no verso de número 7 está escrito assim, acompanhe comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens. Eu introduzi aqui dizendo que é importante a gente fazer a observação detalhada, porque às vezes uma palavra está colocada ali e é exatamente aquela palavra que não foi colocada ali por acaso ou ao acaso. O Senhor escolheu cada palavra e revelou essa palavra aos seus servos, os profetas. E os profetas também, inspirados pelo Espírito, colocam as palavras ali para um propósito. Ele vem com as nuvens. Alguns eruditos traduzem isso como ele vem na companhia das nuvens. Essa mesma visão aparece ou parece ser a mesma que Daniel tem no capítulo 7 do seu livro, quando ele está vendo as nações e os reinos revelados ali em visão também a ele, e ele está tendo a visão dos reinos e os impérios que passariam até que viesse o reino que vai se sobrepor sobre todos esses reinos, o reino de Deus. Ele diz a mesma coisa que João disse da mesma forma no capítulo 7, no verso 13. Acompanhe comigo a leitura. Eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você reparou? Ele vem com as nuvens. Os eruditos, então, mais uma vez afirmam que é a mesma colocação de João. A introdução de João falando da esperança cristã é a mesma introdução de Daniel falando sobre a visão da esperança cristã que viria depois. Agora veja bem, onde essa esperança é revelada, como ela nasceu. Ela nasceu exatamente em primeiro momento quando os servos do Senhor, aqueles que acompanharam o Senhor e o viram ressurreto, presenciaram o último momento de Jesus na terra entre os homens. O último momento antes de subir ao céu. Isso aparece no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Acompanhe comigo a leitura. Verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. Nós sempre pensamos assim, meio que poeticamente, é o que eu costumo dizer, sabe? A gente cria uma poesia ou uma imagem poética do momento da ascensão do Senhor ao céu,
momento em que ele ascendeu ao céu, que ele subiu ao céu, e nós, na nossa imaginação fértil, na maioria das vezes os cristãos imaginam o Senhor subindo, flutuando, e aos seus pés uma nuvem. Mas o que o texto está dizendo aqui nos parece ser outra coisa. O texto está dizendo que ele vai realmente subindo, mas uma nuvem em algum ponto desse processo o envolve. Então, 2 varões aparecem ali naquele mesmo instante e dizem aos discípulos de Jesus que estão tendo aquela visão em que ele sobe e não a nuvem está sob seus pés, mas ele sobe e uma nuvem o envolve. E eles dizem, então, aqueles 2 varões que aparecem, dizem: do mesmo modo que o viste subir, vereis ele voltar. Da mesma forma. É o que está revelado no livro de Atos, no capítulo 1, no verso de número 11. Acompanhe comigo a leitura. Virá do modo como viste subir. Virá do modo como viste subir. E como ele subiu? Ele foi subindo ao céu e envolvido por uma nuvem. Esse é o primeiro texto que eu diria que alimentou e alimenta a nossa esperança de ver o Senhor descendo da mesma maneira como foi visto subindo, envolvido por uma nuvem. Eu diria que o segundo texto que alimenta essa esperança cristã são as palavras de Jesus nos Evangelhos, revelada ou apresentada nos Evangelhos. E no Evangelho segundo Lucas, nós vamos encontrar Jesus dizendo como se daria a sua volta. E está escrito assim, acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Agora vamos tentar somar tudo que lemos. Em Apocalipse, ele vem com a nuvem. Em Daniel, o Filho do Homem vem com a nuvem, na companhia de uma nuvem. No livro de Atos, ele sobe e é envolvido por uma nuvem. Na sua promessa, ele vem com a nuvem de poder e grande glória. O segredo escondido aí é a nuvem. Que nuvem é essa? De que nuvem Jesus está falando? De que nuvem João está se referindo na sua esperança? Porque ele é um daqueles que viu o Senhor subir ao céu. E ele viu a nuvem envolvendo o Senhor Jesus. Que nuvem é essa? Qual é o segredo escondido nesta nuvem? O mistério dessa nuvem escondido, guardado no livro de Apocalipse é uma referência a uma palavra que não aparece nas Escrituras, aparece no Talmud, mas que é uma referência a outras palavras que aparecem no Velho Testamento, que é a palavra Shekhinah. A palavra Shekhinah, traduzida no Talmud como manifestação do poder e glória de Deus, é uma referência à manifestação do poder e a glória de Deus em alguns momentos da história do povo hebreu, em especial nos momentos em que o Senhor se revela no Sinai, no momento em que o Senhor se revela no tabernáculo. A palavra Shekhinah não aparece nos escritos bíblicos, mas a sua raiz, sim. E a raiz da palavra Shekhinah é a palavra Shechem. A palavra Shechem significa vizinho. É uma referência à presença do Senhor no tabernáculo, que se fazia ali como um vizinho abençoador de todas as tribos que se acampavam ao redor daquele lugar santo chamado Mishkan, que é o tabernáculo. Essas duas palavras, Mishkan
e Sherem, na realidade, são as formadoras da palavra Shekhinah. São as bases para a formação da palavra Shekhinah, que é um apontamento a uma outra palavra hebraica, Kevod, que significa o peso da glória, o peso da honra, o peso do poder, o peso da autoridade do Senhor Deus. Então a nuvem, ela é na realidade a presença manifesta do Senhor, o Kevod do Senhor, o peso da sua glória manifesta. Na palavra traduzida pelos rabinos como Shekhinah, a manifestação da sua glória, o vizinho presente, o Deus que visita, o Deus que está presente em seu tabernáculo, em seu lugar de habitação. E quando ele se manifestava, a Shekhinah do Senhor manifestava-se como grande poder e glória. Como disse o Senhor nos Evangelhos, que iremos vê-lo descer sobre as nuvens com poder e grande glória. Então essa palavra Shekhinah, ela aponta para esse poder e glória. E nós estamos falando então de uma nuvem muito especial. O Senhor desce sobre as nuvens e isso será para o mundo algo extraordinário, não porque ele vem flutuando sobre elas, mas porque nós estamos falando de um determinado poder específico, de um Senhor específico, que é o Deus eterno. Ele vem envolvido no poder da Shekhinah. Ele vem envolvido no poder do Kevod, do peso da glória do Deus eterno. Então veja bem que agora nós estamos falando de uma nuvem em especial. É a mesma nuvem que aparece no momento da transfiguração de Jesus Cristo. No momento da transfiguração do Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor que estão ali os apóstolos, 3 dos principais apóstolos de Jesus, e ali no monte o Senhor se transfigura em poder. Ele aparece como um corpo cheio de glória e cheio de poder sobrenatural. Ao lado dele aparecem Moisés e Elias. E quando de repente, então, Pedro tem uma ideia de construir um tabernáculo ali para cada um deles, uma tenda para cada um deles, e ficarem ali em processo de adoração contínuo, seria maravilhoso continuar tendo aquela visão. Quando então, diz assim o texto das Escrituras, acompanhem comigo em Lucas 9:34. Enquanto falavam, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Dela veio a voz dizendo: Este é o meu filho amado. Veja, enquanto eles tinham essa visão e Pedro falava de construir ali uma tenda para cada um daqueles que estavam na visão gloriosa, veio uma nuvem e os envolveu. E envolveu também os 3 discípulos de Jesus que estavam ali. E eles se encheram de temor. Porque nós não estamos falando de uma nuvem que desce do céu, uma nuvem que está no firmamento e desce do céu e envolve as pessoas como uma neblina. Nós estamos falando da nuvem da Shekhinah do Senhor, da nuvem do poder do Senhor, do peso da glória do Senhor, da honra do Senhor, da manifestação do poder desse Senhor. Nós estamos falando da nuvem que aparece no Monte Sinai. Nós estamos falando da nuvem que aparece na revelação do Deus eterno ao povo, ao seu povo Israel, no Monte Sinai, e que permanece sobre o Monte Sinai por 6 dias. É o que está revelado no livro de Êxodo, no capítulo de número 24. Acompanhe comigo a leitura. No verso 16 diz: A glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No verso 17 diz: O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor.
no cimo do Monte Sinai. Nós estamos falando da glória manifesta do Senhor, definida no Talmud como Shekhinah. Nós estamos falando do poder, do peso do poder da glória do Senhor, que apareceu ali e em forma de uma nuvem que envolveu o monte, o alto do monte ficou coberto pela nuvem do poder da glória do Senhor Deus. É esta a nuvem que o Senhor vem com ela, a nuvem que o acompanha, é a nuvem do eterno, é a nuvem da Shekhinah do eterno, é a nuvem do peso da sua glória, é a nuvem do peso da sua presença. Por isso ele vem com as nuvens, ou com a nuvem, e aqueles que o virem temerão e tremerão, porque ele vem com o poder e grande glória que ele disse. E nós estamos falando de um poder irresistível, um poder que não pode ser combatido, um poder que não pode ser suportado. Nenhum homem suporta ou tem forças para combater, para resistir ao poder desta nuvem que desce, que é o poder da manifestação da glória do Senhor Deus eterno. É o que diz a palavra do Senhor quando da inauguração ou da consagração do templo no livro de Crônicas. Acompanhem comigo a leitura em 2 Crônicas, capítulo 5, no verso 13. Diz assim a parte do texto: a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. No verso 14 diz: de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali. Há uma versão que diz: não podiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem do Senhor que encheu a casa de Deus. Esta é a mesma glória que aparece no livro do Êxodo, no capítulo de número 40, no verso de número 34. A nuvem da glória do Senhor Deus encheu o tabernáculo e pousou e repousou sobre o lugar santíssimo. E aquela nuvem era, na realidade, a manifestação do poder do Senhor Deus, do poder da glória do Senhor Deus. Como é maravilhoso saber isso, como é tremendo saber esse segredo guardado no livro do Apocalipse. O Senhor vem com a nuvem. O Senhor vem como subiu, envolvido na nuvem. E essa nuvem é a nuvem de glória do Deus eterno. Ele vem com a glória, com a sua glória, com a manifestação da sua glória. Essa revelação incrível aparece na visão de Ezequiel. O profeta Ezequiel também tem uma visão e ele vê essa nuvem de glória e de poder. Acompanhe comigo a leitura no livro de Ezequiel, no capítulo 10, no verso 4. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Na visão de Ezequiel, então, também a nuvem traz a resplandecência da glória do Senhor, do brilho, da luz, do poder, do peso da glória do Deus eterno. O Senhor vem com a nuvem, sobre a nuvem, com poder e grande glória. E assim como ele subiu e foi envolvido pelo poder de Deus, pela nuvem da glória do Adonai, assim também, do mesmo modo, o veremos descer com este poder, com esta glória que o envolveu ali naquele momento. Que segredo lindo e maravilhoso nos foi colocado aqui agora pelo apóstolo João. Que coisa linda o Senhor está trazendo para nós no livro de Apocalipse. Ele está mostrando para nós que Jesus Cristo assume este poder de filho
membro da Trindade, aquele que tem a glória, que tem o poder, que tem a autoridade de Adonai, que está à destra de Adonai. E como diz a palavra do Senhor, recebeu um novo nome e um poder que lhe é devido, o poder que lhe é atribuído, o poder que é dele. Que coisa maravilhosa essa revelação de João. Ele está mostrando para a gente que o Senhor desce com poder e grande glória. Não é aquele Jesus homem que está descendo, mas é aquele Jesus Deus que está descendo. Por isso ele desce com a nuvem, e por isso Jesus diz que vem com poder e grande glória. Esse segredo, esse mistério guardado no livro de Apocalipse, é um dos muitos mistérios e segredos guardados ali no livro de Apocalipse que nós vamos acompanhar nessa série. E você vai ficar maravilhado com tantos detalhes guardados nas Escrituras. Fique com essa lição, guarde isso no seu coração. E você que tinha uma esperança, e apenas a simples esperança de ver o Senhor descendo sobre nuvens, agora você entende que, sim, Ele descerá do céu, acima das mais altas nuvens Ele descerá, mas a nuvem sobre a qual Ele se coloca está na sua companhia. É a nuvem do Monte Sinai, é a nuvem do tabernáculo, é a nuvem do templo, é a nuvem da visão de Ezequiel, é a nuvem da visão de Daniel, é a nuvem de poder e glória, é a Shekhinah do Senhor, é o Deus vizinho presente, é o Deus que está entre nós, é o poder sobrenatural do Senhor que será colocado. Que essa palavra entre no teu coração e te traga a esperança, porque nós não estamos falando de qualquer Senhor, nós estamos falando do Filho de Deus que vem com a nuvem, com poder e grande glória. Eu aguardo você para o segundo encontro da série. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.